Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Sou o professor Henrique Lima e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos da nossa disciplina. Eu espero que você esteja de maneira organizada, com todo o seu material muito bem distribuído aí no seu cantinho. E é claro, hoje nós vamos também dar continuidade aos assuntos e você, como aluno excepcional, deve comentar, deve trocar ideias com o professor, participar, anotar. É claro, sempre lembrando que você é uma peça fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem. Para hoje, então, espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Qualquer coisa, mandem mensagem, viu? Boa aula para vocês! Maravilha, turma. Material projetado aí na telinha de vocês. Hoje, então, nós vamos dar continuidade, na verdade, nós vamos fechar o nosso conteúdo hoje, tá bom? Para isso, então, nós vamos levar em consideração que eu vou deixar um exercício de recapitulação dos conteúdos para a avaliação de vocês do primeiro bimestre, tá? A primeira informação que eu peço é o seguinte: utilize o seu livro didático para responder as questões. Por favor, não retire nada da internet, tá bom, turma? Se nós trabalhamos desde o início, Semana de Arte Moderna e tudo mais, então, por favor, leve em consideração o nosso material, certo? Quais foram as questões, então, que eu preparei para vocês? Nós temos aqui questões de 1 a 20. Volto, inclusive, a tocar num ponto que me perguntaram outrora. Professor, são as perguntas que foram trabalhadas. Ok? Levem tudo isso em consideração. Então, as perguntas que nós temos. 1. A Semana de Arte Moderna tornou-se um marco do movimento modernista e contou com patrocínio de empresários paulistanos ligados à produção de café. Mas qual o nome do espaço utilizado para sediar esse evento? Boa pergunta. Quando aconteceu a Semana de Arte Moderna? Em 1922, existia em São Paulo um grupo de jovens que estava disposto a defender uma nova forma de pensar e fazer arte no país. Por quem esse grupo era formado? Quem entrou de chinelo no palco do Teatro Municipal de São Paulo e foi vaiado pelo público? O que é chorinho? Como esse ritmo surgiu? O que é manifesto? Qual a relação do manifesto antropófago e a obra Abaporu de Tarsila do Amaral? Qual a importância da metáfora antropofagia cultural criada por Oswald de Andrade? O que foi e quando surgiu o tropicalismo? E o que o Oswald de Andrade sugeria aos artistas brasileiros? Da primeira questão até a 10ª, nós vamos observar então que essas questões estão intrinsecamente ligadas ao conteúdo que nós trabalhamos. Se nós levarmos em consideração a primeira pergunta do nome do espaço utilizado para sediar este evento, eu comentei com vocês em uma aula que os teatros foram criados na verdade, não neste período, né? Mas foram criados de uma maneira geral para entretenimento da burguesia. Então, apenas as pessoas que tinham riquezas, que eram ricos, poderiam ir ao teatro assistir a uma apresentação como forma de entretenimento. E é claro, a questão do teatro, as peças de teatro, elas eram bem valorizadas em relação aos dias atuais. Por quê? Porque antigamente não existia cinema, então ir ao teatro era uma novidade. Claro que com o nascimento do cinema, o teatro foi deixado um pouco de lado, e se você parar para observar, até o próprio cinema está sendo deixado de lado, por conta das plataformas de streaming. Enfim, o que se deve considerar então? Deve-se considerar que os teatros, em especial um teatro, ele foi utilizado para sediar a Semana de Arte Moderna. Que teatro foi esse? Teatro Municipal de São Paulo, tá? Depois, nós temos quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922. Nós temos as datas específicas do nosso material. Em seguida, nós temos a pergunta sobre o grupo de jovens, aí vem inclusive o Di Cavalcanti, a figura do Di Cavalcanti, a figura do Oswald de Andrade, tá bom? Do Mário de Andrade, que inclusive eram jovens que estavam realmente dispostos a quebrar paradigmas e trazer novas formas, tanto de arte
novas formas em se pensar sobre a produção de arte e o mais engraçado e o mais interessante, na verdade, eles eram jovens. E se você parar para observar, quando nós falamos assim, eles eram jovens, você vai ter em mente que um jovem hoje em dia ele não é tão levado a sério quando, em se tratando, na verdade, desse tipo de comportamento. Um jovem querendo repensar a forma como a arte é produzida no país, então aí já temos uma primeira quebra de paradigmas, tá bom? Depois nós temos a pergunta de quem entrou de chinelo no palco do Teatro Municipal. E lá no livro você vai encontrar uma informação do Heitor Villa-Lobos como uma figura, inclusive ele é um personagem importantíssimo quando falamos em música, em especial neste momento, tá? Que é justamente o momento da Semana de Arte Moderna, do modernismo, tá? Então, o Heitor Villa-Lobos, ele dá uma ênfase, ele é o nome principal quando se trata em composição musical nesse período. Ele, então, estava com um calo um determinado dia, já mais perto do fim lá das apresentações do Teatro Municipal, e por conta disso ele foi de chinelo. Apresentou-se no palco, mas por uma questão de vestimenta que não estava adequada, o público interpreta mal e vai aí então o Heitor Villa-Lobos, tá? Ele que foi o vaiado pelo público. E aí nós temos o que é chorinho, que é uma mistura de ritmos, o conceito de manifesto, tá? A relação do manifesto com a obra Vaporu. Nós vamos já levar o livro em consideração, nós vamos mostrar aqui, projetar o livro para que você tenha em mente todo esse conceito aí. Tá? Eu li até a 10ª questão, mas se levarmos em consideração a 11ª questão, nós já temos aqui a personagem da Anita Malfatti, que é inclusive uma artista que quebra paradigmas, e se você tiver que resumir a Anita Malfatti em uma palavra, eu, professor Henrique, resumiria em liberdade, porque ela, como uma figura feminina, viaja para a Alemanha, retorna e quebra justamente paradigmas de que mulher não poderia fazer determinadas pinturas. Por exemplo, desenhar, pintar um corpo nu, já que as mulheres não poderiam ver um modelo nu para se pintar o corpo nu. Tá? Então ela viaja, ela bebe na fonte de influências das vanguardas europeias, em especial do expressionismo, tá? E retorna trazendo novas ideias, novas formas em se pensar quando nós falamos em produção de arte, tá? Então, ela foi um nome que nós temos aí como tema, tá? Liberdade. Depois nós temos a 12ª pergunta, que diz respeito às características, as técnicas evidenciadas por Anita Malfatti, tá bom? Depois, por que a Malfatti é considerada pioneira nas artes visuais do modernismo? Em seguida, nós temos uma outra pergunta que diz: Anita Malfatti foi a precursora do modernismo no Brasil, mas houve uma outra artista responsável pela consolidação da nova liberdade de pintar. E aí leva em consideração que essa nova artista, nós comentamos sobre ela mais para o final do nosso conteúdo, chamada Tarsila do Amaral, tá? A marca da Tarsila do Amaral era inserir a cara do Brasil nos quadros. Que maravilha, né? Depois eu peço para você comentar a pintura O Homem de Sete Cores, da Anita Malfatti, verificando a importância dessa pintura nas artes visuais, tá? Levando em consideração o que essa pintura evidencia, tanto que nós temos uma aula especificamente sobre O Homem de Sete Cores. Tá? Então, dúvidas, vocês podem retornar aos vídeos. Todos os vídeos das nossas videoaulas anteriores estão disponíveis no canal do YouTube da escola. Então, por favor, você é uma peça fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. Então, quando houver dúvidas, procure o professor, pergunte, estude pelas videoaulas, que ali nós temos um material riquíssimo e disponível para vocês a qualquer momento. Em seguida, eu proponho uma outra questão: qual é a marca da Tarsila do Amaral nos quadros produzidos por ela? A técnica dela marcante, né? Nós temos inclusive aí a questão do cubismo, que é uma técnica marcante dela,
e evidenciada nas formas geométricas. Pergunto sobre a importância da obra Abaporu, tá? O que esse nome significa. Nós temos uma aula só sobre Abaporu. Eu levo praticamente uns 15 minutos comentando sobre Abaporu e a relevância da obra e da Tarsila enquanto artista para o movimento modernista no Brasil. Tá? Qual a obra mais valiosa de Tarsila do Amaral e qual a importância das artistas femininas na Semana de Arte Moderna? O que elas representam, tá bom? Pensem com muito carinho sobre essas perguntas. Vamos agora olhar o nosso livro didático e ver em que páginas, em que locais, onde eu posso ter o norte para as minhas respostas. Lembrando que você deve copiar e responder a essas perguntas no caderno, tá bom? Vamos lá para o nosso material, para o nosso livro didático. Pronto. Aqui então, o nosso material. Todas essas páginas foram trabalhadas. Você então vai encontrar respostas para o que você procura aqui na página de número 3, tá? A página de número 4, ela é importante, mas eu não cobrei nada da página de número 4, tá bom? A partir da página de número 5, você tem informações mais concretas sobre o nome do local, tá bom? Olha aqui o Teatro Municipal de São Paulo, inclusive. Você tem essas informações do grupo de jovens que estavam dispostos, tá? Os artistas que estiveram presentes na Semana de Arte Moderna, tudo isso foi levado em consideração. Aqui na página de número 6, nós temos aqui embaixo um comentário sobre o Heitor Villa-Lobos e sobre o fato dele ter sido vaiado em público, ok? Em seguida, nós temos uma outra informação e vemos aqui a parte de organiza as ideias. Turma, informação valiosa. Preste muita atenção nesse exercício. Em um outro momento, eu corrigi esse exercício. Então, veja de que forma você vai responder, porque ela vai ser essencial para a nossa avaliação, tá? Depois, passando para a página de número 8, nós chegamos aqui na parte que diz respeito ao índio de casaca, e um pouquinho aqui da biografia do Heitor Villa-Lobos. Não precisa se preocupar com a biografia dele. Não vou cobrar na avaliação. A nossa avaliação tem uma quantidade X de questões. Então, eu selecionei as questões que foram assim mais, como eu posso colocar, mais interessantes para avaliação, tá? A parte do índio de casaca não vou cobrar de vocês, mas... tá? Depois a página 9 não vou cobrar. A página 10 nós temos o conceito do choro, do chorinho, inclusive está no nosso material de recapitulação, ok? A parte do barroco ao caipira, sugiro que vocês estudem também. A página 11 não irei cobrar, mas a página 12 sim. Ela, inclusive, é uma página importantíssima. Por quê? Então, quais são as informações mais importantes aqui? Turma, prestem atenção. O conceito do manifesto, o conceito do manifesto antropófago, tá? A relação do manifesto antropófago com a obra Abaporu, tá? A parte que diz respeito da metáfora da antropofagia cultural, certo? Algumas informações aqui sobre as influências foram comentadas pelo Oswald, a influência indígena, estrangeira, ok? E principalmente a parte que diz respeito ao tropicalismo, tá? Quem iniciou o tropicalismo, como que o tropicalismo aconteceu ao longo do tempo, então tudo isso é importante para você. Em seguida, nós temos a página de número 13, com algumas informações sobre o Caetano Veloso e sobre a antropofagia no mundo digital. Sugiro que você leia, mesmo que no material de recapitulação eu não tenha criado uma pergunta sobre esta página, tá? Eu digo isso com muito carinho porque a sua avaliação... Volto a dizer o seguinte, o seu material de recapitulação, ele é um conteúdo importante para a sua avaliação, naturalmente, tá? Mas não são as perguntas da prova, é um modelo pré-prova, tá? Algumas perguntas dali podem ser aproveitadas na prova, outras não podem constar, mas o objetivo é você estudar de fato, ok? Depois nós temos aqui a página número 14, essa página não vai ser cobrada. A hora de estudo, para quem foi meu aluno sabe que eu sempre aproveito a parte da hora de estudo na avaliação, tá bom?
Depois nós temos aqui o capítulo 2 e entramos na parte da Anitta Malfatti. É importantíssimo este capítulo, um dos mais importantes, eu acredito. Nós temos aqui, inclusive, o nome da vanguarda, onde a Anitta Malfatti bebe como inspiração, bebe na fonte de inspiração, tá? O nome realmente é expressionismo, e ela vai, inclusive, nós vamos observar, na verdade, uma relação do expressionismo intrinsecamente nas obras dela. Temos a informação de que ela viaja para a Alemanha, retorna, a parte que diz respeito às técnicas trabalhadas por Anitta. Turma, tudo isso já foi trabalhado outrora, tá? Nós tivemos aí um bimestre inteiro que eu dediquei a todo o material. Todas as aulas eu detalhei o máximo que eu podia com vocês, para que vocês tivessem esse conteúdo em primeira mão. Então, acessem no canal da escola, atualizem o material, estudem. Em seguida, nós temos aqui a página de número 18, que diz respeito também sobre a técnica utilizada por Anitta Malfatti nos seus quadros. Ok? Em seguida, vemos a página de número 19, que é uma página importante sobre apreciar-te, sobre o material produzido pela Anitta. E aí eu gostaria de destacar, inclusive, uma situação importante. Aqui na página Apreciar-te, que diz respeito da Apreciar-te, nós temos alguns retratos. Vamos ver o que diz. Os retratos a seguir, produzidos com grande liberdade durante os estudos de Anitta Malfatti nos Estados Unidos, foram muito importantes para o desenvolvimento da arte moderna do Brasil. Observe cada retrato com muita atenção. Vamos ver rapidamente. Nós temos aqui o quadro A Mulher de Cabelos Verdes, nós temos o quadro A Boba, nós temos o quadro A Estudante Russa e o quadro Uma Estudante. Vamos olhar primeiramente a Mulher de Cabelos Verdes. Qual é o comentário que é posto aqui no material? Vejamos. As cores gritantes e as deformações dos retratos de Anitta são uma síntese das influências que a artista recebeu em seus estudos no exterior, que passavam pelo cubismo, fauvismo e expressionismo. Mas o expressionismo foi o movimento, não foi o movimento, foi a vanguarda europeia que mais Anitta sofreu influência, tá? Essas características fazem parte de sua linguagem e lhe conferem autonomia artística, desvinculando-a da obrigação de ser fiel à realidade. Lembra que eu comentei? Se você fosse dizer em uma palavra, caracterizar em uma palavra as obras de Anitta Malfatti, você poderia caracterizar como liberdade, certo? Depois nós vamos observar o que Anitta buscava era uma expressão psicológica e simbólica para o sofrimento humano. Muito bom, né? Muito bom. Aqui, por exemplo, na obra Uma Estudante, nós temos o seguinte comentário. Em seus retratos com tinta a óleo, Anitta desenhava com a cor. Seus traços eram poucos, vinham apenas no início para delimitar as principais linhas. Aqui nós podemos observar a simetria dos personagens, a angulação das faces e, com frequência, mãos que não cabem na tela. Podem observar, ó. As mãos que não cabem na tela. Talvez nós tenhamos aqui, gente, essa situação como uma referência à sua própria mão, tá bom? Tanto que o comentário até salienta isso. E uma forma de pontuar o caráter autobiográfico da sua obra. Anitta conta seu drama pessoal por meio de seus personagens. Se nós observarmos aqui, ó, vamos ver, na obra Meu Irmão Alexandre, nem as mãos do personagem aqui sendo apresentado, ele aparece. As mãos aparecem. Então veja que isso é uma característica primordial da Anitta Malfatti. Certo? Voltando então, observamos então que a Anitta ela vai contar seu drama pessoal por meio de seus personagens. Volto a dizer o seguinte, turma, toda essa parte já foi trabalhada com vocês. Nós estamos apenas fechando o conteúdo de maneira geral, porque é um exercício de recapitulação que eu estou deixando com vocês. Em seguida, chegamos à página de número 20. Olha que bacana.
Lembro-me de ter trabalhado na página 20 uma aula dedicada inteiramente ao conceito de revolução e a relação da obra Independência ou Morte, do Pedro Américo, com a obra O Homem de Sete Cores, da Anita Malfatti. Foi a partir daqui que eu falei sobre liberdade, tá bom? Para quem assistiu minha videoaula, tem total noção do que eu estou comentando. Em seguida, nós temos aqui uma troca de ideias, tá? É importante que vocês tenham isso em mãos, ou melhor, tenham isso em mente. E a partir da página 23, nós chegamos, então, à Tarsila do Amaral, tá? Lembrando, gente, que a Tarsila do Amaral ela foi precursora do modernismo no Brasil. E ela influenciou a produção em outras linguagens artísticas também, como literatura, a música. Ela também é um exemplo de liberdade, tá? Mas uma característica primordial dela é que ela insere a cara do Brasil nos quadros, tá bom? Que nós vamos ver agora. Vejam que eu trabalhei com muito rigor esses quadros com vocês. Nós trabalhamos o quadro Rio de Janeiro e Estudo. Se você olhar aqui na pintura Rio de Janeiro, você vai observar uma influência cubista, tá? Ó, veja as formas geométricas da sua pintura de fato, tá? Da natureza sendo representada. Então você vai observar que isso é uma característica fortemente evidenciada dentro dos quadros da Tarsila do Amaral, tá? A artista retrata uma paisagem brasileira, o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. E isso diz respeito a esta pintura aqui. Em relação ao estudo nu, aqui nós temos inclusive uma forte presença das diversas formas geométricas. Tanto que o conceito, na verdade, o comentário que o nosso livro faz é o seguinte: esse estudo do corpo humano foi produzido na França quando a artista se debruçava sobre as técnicas cubistas. Observe, então, a presença de diversas formas geométricas, círculo, triângulo, losango, quadrado, retângulo e de linhas que cortam a tela. Tá? Vejam, então, a importância disso tudo. E em seguida eu passei as atividades para vocês, eu expliquei essas atividades e também comentei sobre as duas pinturas que seguem aqui, o Mamoeiro e a Cuca, tá? Vamos ver o que o nosso material diz sobre o Mamoeiro, que nós temos linhas mais duras, tá? Influência cubista, nós temos também formas arredondadas, nós temos inclusive que as figuras dessa cidade aparecem chapadas na tela. O que isso significa dentro da arte? Não tem sombra e nós temos a ilusão de profundidade. A tela é muito colorida, tá? A Tarsila, ela usa cores que ela gostava quando era criança, como o azul. Se você observar aqui, ó, a parte aqui da água, que aparentemente parece ser o mar, né? De um riacho, talvez, é azul, o céu é azul, tá bom? Nós temos o amarelo vivo, o verde é constante, só você observar a vegetação presente em toda a imagem, tá bom? Nós temos a cor do rosa violáceo, tanto que você só observar os morros que constam aqui na pintura, a própria cor do amarelo, tá? E por aí vai, gente. Você vai observar que é uma mistura de cor, uma gradação de cor, e você vai observar que é uma mistura de branco também. Prestem atenção que esse rosa violáceo é como se você pingasse uma gotinha de cor vermelha numa tinta, tá? Numas 2, 3 gotinhas de tinta branca, e misturasse. E você vai ter, então, esta combinação aqui. Aparentemente é a ideia que é transmitida por conta dessa cor. Então, é uma marca de Tarsila do Amaral. Ok? Voltando à Cuca, nós lembramos então da Cuca como um personagem do folclore brasileiro. E nós temos então uma Cuca diferente que é apresentada aqui, certo? Mais uma vez, esse material muito importante para a construção dos seus conhecimentos. Deixei esse material para que vocês respondessem. Esta página aqui você não precisa estudar para avaliação, não irei cobrar, tá? E
como última atividade, deixei a hora de estudo da página de número 27. Então, respondam, levem em consideração essa atividade, porque eu aproveitei essa atividade para sua avaliação. Lembra que eu falei? Todo o material, todas as atividades, elas são aproveitadas por mim, tá? Gente, nós temos aqui essa pergunta, eu vou finalizar, então, esta parte do livro didático com esta pergunta, que tem aí para você ter a base da leitura do texto e os conhecimentos sobre a pintora Tarsila do Amaral, e a partir disso você vai marcar a única alternativa incorreta. Nós temos o seguinte, todas estão certas e apenas uma está errada. A Tarsila, ela foi reconhecida internacionalmente, tá? E é um dos grandes nomes da pintura moderna brasileira. Então, não pode ser essa resposta. A letra A, ela está certa, ela não está errada. A letra B, seus quadros influenciaram diretamente o movimento antropofágico. Antropofágico. Sim, tanto que o movimento antropofágico, ele nasce praticamente por conta da obra Abaporu, ok? Sua obra mais valiosa é o quadro O Homem Amarelo. E aí vem uma pegadinha. O quadro O Homem Amarelo é um quadro da Anita Malfatti, não é da Tarsila do Amaral. No exercício de recapitulação, eu pergunto o seguinte, qual é a obra mais valiosa de Tarsila do Amaral? Né? A obra mais valiosa da Tarsila do Amaral, nós temos, na verdade, duas. Antropofagia, nós temos várias, sério. Mas você pode citar Antropofagia ou Abaporu, tá bom? Da Tarsila. Da Anita Malfatti, nós temos aqui como evidência O Homem Amarelo. A obra mais valiosa da Anita é O Homem Amarelo. Certo? Então, é essa alternativa que está incorreta, é a letra C, porque Homem Amarelo não é da Tarsila do Amaral. Letra D, no século XXI, seus quadros continuam despertando o interesse do público. Sem dúvida, continuam. Tá bom? Maravilha, turma. Conseguimos, então, concluir praticamente nosso material de maneira completa. Fico muito feliz, viu? Fico muito feliz. Nós passamos esse primeiro bimestre estudando, recapitulando todo o conteúdo. Foi um prazer imenso trabalhar todo esse conteúdo do primeiro bimestre com vocês, tá? Dediquei as aulas assim com muito carinho. Em alguns momentos eu trouxe algumas plataformas diferentes. Nós sabemos que o modo virtual é um desafio, tanto para mim, enquanto professor, quanto para você, enquanto aluno. É um desafio porque nós não estamos acostumados, na verdade. Então, esse movimento de gravar vídeo, assistir ao vídeo, é um movimento novo para mim e para você. Mas que nós tenhamos força, foco, fé, que este momento de pandemia ele vai ser encerrado, tá? Retornamos agora ao modo presencial, recentemente, em virtude do decreto do governador. Espero, então, encontrá-los nas salas de aula, nos corredores, é claro, sempre com aquele brilho nos olhos e felizes por vê-los crescendo enquanto alunos, ok? Turma, se houver dúvidas, podem me perguntar no privado, eu estou disponível o tempo inteiro. Se você mandar 10 horas da noite, eu posso visualizar, mesmo que eu diga, amanhã eu vejo, respondo direitinho para você, mas eu vou te responder de alguma forma, certo? Às vezes eu vou demorar para responder, mas eu vou responder você, então muita paciência, tá? E é isso, gente. Eu espero do fundo do meu coração que vocês façam uma excelente avaliação. E lembrando, a avaliação ela não mede a nossa inteligência. É apenas um recurso que nós temos para avaliar o seu conteúdo. Mas a avaliação não mede, na verdade, a nota não mede inteligência, tá? Mas, de maneira geral, eu espero que todos se saiam bem.
e tirem excelentes notas em arte, ok? Ufa, finalizamos então com sucesso. Boa avaliação para vocês. Fiquem todos com Deus, turma, e até a próxima, se Ele assim o quiser, viu? Tchau, tchau, turma.